Só voltando a um ponto que a gente estava conectando a questão do propósito, ontem eu tive uma conversa com uma amiga, e aí ela falou uma coisa, né, sobre a empresa que ela tá, e que ela falou assim, a empresa, ela é muito bem desenhada, ela tem propósito, sabe, aquelas coisas Aham. bonitas e tal, e aí ela falou... Aquelas coisas bonitas para tentar Não, engajamento. não, não. Mas eu sou a primeira defensora de coisas bonitas e de propósitos aliados. Eu sou a primeira a Aham. defender. Só desde que haja coerência com as ações. Tá tudo bem se Pá. aquilo for coerente com as ações. Isso. E aí que chega nesse ponto, que ela falou assim, Tami, é, a empresa tem propósito e tal, mas o meu propósito é com a minha família. E aí ela, exatamente nesse posicionamento, ela, hoje eu não consigo sair para viajar com a minha família, eu não consigo. Então, pro meu primeiro propósito é com a minha família. Por mais que a empresa tenha o dela, eu quero ser reconhecida dentro do que eu entrego para conectar esse propósito de, primeiro lugar, a minha família e depois, sim, eu vou entregar para a empresa o que ela precisa. E aí eu já vou puxar o gancho, que é o próximo Integral. degrau. A família dentro de tudo isso, Y, o que que você acha? Qual que é o papel da família na sua trajetória? Na sua visão de propósito pessoal para a visão empresarial? Olha, o equilíbrio entre trabalho e família sempre é muito. É sempre muito difícil, né? Peraí. Vamos perguntar aqui, né? É sempre muito Eu complexo tô isso. brincando, gente, porque a esposa do Wilson e a Tá Isa ouvindo, então ele tá tá aqui. aqui com a gente também, né? É, mas olha, eu acho que uma boa. Acho que transparência, né? Eu tenho, assim, dentro de casa, eu tenho sempre um apoio e uma fortaleza, né? É em casa que eu chego e conto todos os meus problemas e que eu divido a vida, né? Então, assim, e assim, pra mim, tem uma pessoa que apoia a todo momento todas as minhas decisões. Mas, novamente, é muito atrelado com um objetivo, que dentro de casa é muito claro, né? Onde eu quero chegar, em que lugar estamos e para onde queremos ir, né? E isso é combinado, né? Então, todas as decisões que eu tomo não é simplesmente pela empresa, mas é através de um propósito pessoal, Uhum, né? E a partir do momento que a gente tem um propósito pessoal, nesse momento você vai priorizar algumas coisas, né? uhum. Não que você não vai priorizar a família, mas tem que estar conectado, né? Porque é muito difícil. Eu vou dar um exemplo real, prático. Nós tivemos na empresa que eu trabalho, nós tivemos um grande problema em 2023 e eu tive que morar um ano no Espírito Santo, praticamente vindo para casa de 15 em 15 dias. Foi combinado. No caminho, no caminho, existe, né? Poxa, não tá legal. O que a gente pode fazer? O que dá para melhorar? E aí você vai ajustando, mas precisa estar um equilíbrio onde o profissional, né, a vida profissional não gere um grande impacto dentro de casa, né? Que é a sua fortaleza, né? A nossa mente precisa estar muito bem preparada, porque se você perde uma base, não adianta. Qualquer pessoa que achar que toda decisão vai ser em prol da empresa, em prol do profissional, em prol só da ambição de crescer, você vai afetar um outro lado. Isso precisa estar muito bem combinado. Como é que você para analisar isso? Porque na hora que tá no meio do caos, esquece. Você não tem calma, você não tem planejamento. E aí, o que que você prioriza? O que que você para pensar? Como é que você equilibra isso? Eu tento trabalhar olhando para o futuro. Tá. Eu tento tirar um pouco o momento atual e levar para o futuro. Falar, olha, a situação é assim agora. E são 3 meses. E, inclusive, foi assim que eu consegui, por exemplo, fazer a própria faculdade, porque quando eu iniciei na faculdade, falavam 5 anos. Quando você olha pra frente e vê 5 anos, Nossa, é Nossa, muito que tempo, saco. né? nossa, 5 anos. Você imagina o Anthony de 5 anos atrás, como ele era? Você Nossa. imaginava que você estaria hoje? Você tinha um sonho, mas você imaginava que você estaria onde você está hoje? A Tamires de 5 anos atrás? Então, assim, a minha mente, eu aprendi isso
a tentar olhar para o futuro, né? Mas não tão longo, né? Não, olha só, tô aqui, mas ó, final de semana eu tô em casa, né? Ah, mas a semana tá difícil. Não, mas o final de semana eu tô em casa. Na próxima semana, não, vamos pensar na próxima semana, é próxima semana. Vamos pensar na semana que eu vou estar, né? No final de semana que eu estarei em casa. Só que normalmente é combinado. Se tá combinado, é lógico. No meio do caminho, o combinado, ele pode não ter, assim, uma firmeza, Pode né? mudar. Pode mudar. E será outro combinado, alinhado. Mas assim, e aí eu sempre falei, ó, é um ano. Um ano, era 4 meses, 5 meses. E assim, que bom Uhum. que deu certo, né? Combinamos, falamos. E assim, a base é muito boa, né? Vamos lá. A minha base é muito boa, assim, de apoio. Uhum. Então, a pessoa que tá comigo sempre me apoiou, sempre acreditou nos meus sonhos e a gente sonha junto. E é o mais importante, né? Que o propósito alinhado, né? Os dois propósitos juntos, a gente consegue vencer. Porque a carreira solo se você estiver dentro da sua casa e só você tiver um propósito, dificilmente vai conectar. É bíblico, né? Dificilmente vai conectar. Quando você tem um propósito alinhado, aí vira uma fortaleza. E você consegue administrar e saber que nem todas as dores serão para sempre. Assim como todas as alegrias, né? Uhum. Acho que a vida ela é altos e baixos. Você tem que ter ciência que o desconforto vai fazer você crescer, vai fazer você ficar mais forte. E dentro de casa, estando alinhado, combinado, eu acho que é E eu vou. Nunca falamos disso, mas conhecendo você e sabendo também os desafios que a gente acaba passando, é interessante a gente deixar claro também que eu vou trazer para mim, né? A gente como homem e como a posição de liderança que a gente tem, a gente e a Tamires também, empresária, enfim. Mas principalmente a gente como homem, você cita bastante, né? Poxa, dentro de casa a gente tem os combinados, é um ano, são 12 meses aí, pô, vim pra casa, foram outro final de semana. Mas eu tenho certeza que já aconteceu o contrário também. E você tá lá e você, puta, não aguento mais, cara, puta saco, não sei o que e tal. E aí de repente você conversa com a esposa e ela, calma, sim, aguenta mais um pouquinho. sim, A gente muito. a gente chegou, a gente já Muito, chegou até aqui. E, muito. e isso, eu acho que é até um pouco delicado, porque quem não comunga dos mesmos valores pode ver com outros olhos, mas o homem, ele tem que, né, se projetar ali e tá sempre performando, sempre tá puxando, né? Mas a gente não consegue fazer nada se não for uma esposa do nosso lado ali, ajudando e Sim. direcionando e segurando e fazendo o curativo nas feridas, né? E também muitas vezes tomando a frente, porque eu tenho certeza que Muito, já deve ter acontecido, muito, né? muito, muito. E como foi isso? Aconteceu? Sim. Na verdade, é como você falou. Existem os combinados, mas é muito parecido com a motivação, né? No primeiro momento, você está totalmente motivado para um grande propósito, para o seu propósito. Ainda mais pensando que você é ariano, né? Então, o Então, começo, o início é o que empolga. Na hora que chega no meio. exatamente. E você acaba realmente cansando, porque é físico, mental. E E aí, emocional. exatamente, a parte emocional, né? Onde você tenta canalizar a sua motivação para o foco e disciplina, né? Mas chega um momento que você realmente cansa. E você procura resiliência, só que você já gastou bastante dela no caminho. Sim. E aí você realmente divide, né? E, nossa, eu tive vários momentos assim de falar, olha, não consigo. Não, mas calma aí.
Não, não é bem assim. Não, agora você Começou, agora você vai finalizar o que você falou que ia fazer. Eu já aguentei aqui até não, agora. Exatamente. Então, assim, tem esse apoio é fundamental. Esse apoio é fundamental, porque tem aquele momento que você quer jogar a toalha. É que você entra num quarto, fecha a porta Não e, quero mais. cara, não dá mais. Não quero. E é a pessoa, né, o seu companheiro, companheira, ele vai ser o seu apoio emocional ali e que vai te dar força, que vai voltar à sua conexão. Uhum. E aí é extremamente fundamental ter alguém que compreenda e que consiga colocar isso dessa forma, né? E canalizar dessa forma, né? Porque realmente a grande maioria das pessoas acabam desistindo de algum projeto, algum propósito, quando não tem um apoio, né? Quando não tem aquele apoio. E acontece, né? Não ter dentro de casa um apoio ou não ter o mesmo objetivo. Uhum. N, assim, relacionamentos que não se conectam, né? Então, ter dentro de casa essa pessoa que consiga te ajudar, porque é literalmente isso, uma rede de apoio. Alguém que você vai, poxa, eu vou ligar agora, 11 horas da noite, meia-noite, e ela vai me atender e vai me dar uma... Vai ser a melhor pessoa. Exatamente, é o colo que você precisa. Uhum. A gente sempre precisa de alguém. Uhum. Né? Essa troca ela é muito rica, né? Uma troca sincera, uma troca que a troca dentro de casa tem que ser uma troca sincera, né? Uhum. Independente a sinceridade, mas tem que ser, porque senão não gera valor dentro de um relacionamento, né? Exato. É a pessoa que mais te conhece. Exatamente. Na dor, na Todos os alegria. defeitos Exatamente. E qualidades também. então, todas as qualidades. A gente faz bastante esse ping-pong em casa. O que a gente começou falando também sobre os aspectos de liderança, né? O lobo, a águia, o tubarão, o gato. Eu acredito muito que o líder ele tem que ter um pouco de cada um, vamos dizer assim, né? E eu mudo isso de uma certa forma para as máscaras. Aham. Você vai conversar com uma pessoa, você tem que vestir aquela máscara de que se alinha com aquela pessoa para você acessar os pontos pertinentes àquela pessoa, porque depois que você... Primeiro você tem que bater na porta. Depois você abre a porta e você entrou na casinha. Quando você tá dentro da casinha, você tem que tomar cuidado, pra você não esbarrar no abajur, para você não pisar com o pé sujo no tapete. E aí você dialoga e você consegue construir uma narrativa para, de repente, fazer com aquela pessoa, para que aquela pessoa evolua, né? E tendo várias máscaras, às vezes você também se perde. E a outra pessoa, conhecendo você e tendo uma visão sincera de quem é você e o que ela pode abordar com você, várias vezes já recebi chacoalhões da Tamires de calma, vamos lá. Assim como o oposto também. Você fala assim, mas por que você está fazendo isso? Ah, por conta disso, 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 disso. Mas não tem nada a ver com você. É verdade. Mesmo, eu acho que tem muito disso. Eu acho que a gente. O exemplo foi agora do final de semana, que a gente. Antes da gente se perder, a gente tinha entrado num caminho que eu fiquei com medo de onde a gente estava. E eu fiquei com medo real, que eu tive uma pequena crise de desespero, assim. Falei, meu, ferrou, ferrou. E aí eu comecei. Aí o Anthony, você precisa se acalmar. Senão a gente. Aí eu. É verdade, né? Aí eu voltei pro meu. E aí, beleza, aí a gente continuou. Tem que resolver, ué. A gente tá aqui, vai fazer o quê? Porque eu já estou ficando nervoso também. Foi literalmente isso. Eu já estou ficando com medo. Exato. Ela falou assim, eu falei, você acha que eu também não tô com medo? Respira, volta, vamos resolver. Foco no problema. Não dá, cara. Mas deixa eu fazer deixa eu abordar um assunto. Lá do começo ainda, antes da gente passar para um outro cenário. Quando a Tamires te perguntou sobre sobre você aos 17, sobre como você via a sua carreira, enfim.
Hoje, cara, a gente tá numa mesa, num sábado, conversando sobre liderança, a vida, a família, filhos, postura, resiliência e uma mochila que se começar a chacoalhar vai sair muito mais coisa. Quando você estava lá atrás, como que você visualizou tudo isso? Porque uma coisa é você falar, poxa, é, ontem quando a gente estava conversando, ela me fez uma pergunta assim, você, quando você, quando a gente estava junto, né, quando que para você foi para valer, né? E aí eu respondi para ela assim, poxa, desde sempre, para mim sempre foi para valer, né? Mas você já sabia onde você queria chegar? E eu, de certa forma, sim, não do jeito que foi a minha vida, mas sim, né? Pra você, o garoto que nem sabia o que que era um Ishikawa, que eram máscaras de PDCA. personalidades, o que era uma PNL, Aham. o que era uma liderança, o que era ser pai. O que que você via? Eu acho que quando você tem 17 anos, ainda é muito imaturo, né? Eu imaginava que eu iria fazer uma faculdade, já sabia qual, né? Mas era tudo muita incerteza ainda, né? Eu não tinha uma coisa, vou ser isso. Então não é sobre, eu costumo falar muito sobre isso, não é sobre o final, né? É sobre o caminho. E nesse caminho você começa a se conectar. E aí você começa a fazer outras projeções, porque o menino de 17, de 16 fazia uma projeção, só que aí a bagagem, a experiência vai fazendo você recalcular a rota, porque você começa a entrar em algumas ruas que você fala, poxa, eu acho que isso é um caminho melhor. Então, assim, o caminho, ele acaba te moldando. E você começa a pensar de forma diferente do que você pensava. E pessoas, né? Quando você... Eu tinha... Quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, né? Eu sempre gostei muito de refrigeração, gostei muito da área técnica. Antes de fazer a faculdade, sabia que queria fazer, só que existe sempre um empurrãozinho na vida, né? Alguém, Deus coloca alguém no seu caminho que vai te dar uma luz, que vai colocar você em uma rota que vai fazer toda a diferença. E eu lembro que eu entrei numa sala uma vez e eu vi o pessoal do administrativo, e eu como um técnico na época, né? Eu chamei o meu líder e falei assim, como eu posso, o que que eu tenho que fazer para trabalhar no administrativo assim, né? Falou, faz a faculdade. E eu tinha acabado de pegar um carro, né? Eu tinha acabado de pegar um carro financiado. E, e aí aí eu falei pra ele assim, mas eu não tenho dinheiro agora para uma faculdade, eu vou terminar primeiro o carro, e tal. Ele falou uma coisa pra mim que mudou a minha vida. Somos amigos até hoje, assim. Sabe aquelas pessoas que entram na sua vida e que ficam, né? Uhum. E que agregam. Ele falou assim pra mim, olha, daqui a 5 anos, quanto que vai estar valendo o seu carro? Na época era um Corsa, e aí eu pensei, bom, eu paguei Considerando a 18, desvalorização. valia uns 12 mil, ia pagar 18 no financiamento. Inclusive o financiamento tava baixo na época, né? Porque pagar 12, pegar hoje deu. Nossa, que sonho. E aí eu falei, pode estar valendo uns 9. E eu falei isso ainda com, eu lembro que cheio de, não, Ele quer comprar meu filho. carro? Eu falei, vou vender daqui a 5 anos. E ele falou assim, daqui a 5 anos, se você fizer uma faculdade, quanto que vai estar valendo a sua mão de obra? E eu lembro que eu voltei para casa e eu falei, né, a gente fazia conta, olhava, né, quanto o engenheiro ganhava. Eu falei, poxa, eu acho que vale a pena. Eu acho que eu posso ter mais que um Corsa. Eu acho que vale a pena. E aí eu lembro que eu nem dormia à noite, sabe? Quando você começa a sonhar, e aí voltou. E aí eu consigo conectar aquele jovem sonhador. Tava sonhando indo pra faculdade de corte. E aí eu falei, realmente eu tô indo, eu tô indo por um caminho que eu acho que vai demorar, eu acho que eu posso adiantar. E aí eu comecei a fazer a faculdade, vendi o carro
tinha comprado financiado, tinha pagado algumas parcelas e aquela entrada eu vendi, peguei a entrada parcelada, comprei uma moto e comecei a fazer a faculdade. E aí, N desafios na faculdade, né? Sim. E eu acho que é isso. O menino Que às vezes o sonhador, empurrãozinho é uma voadora, né? o menino sonhador que imaginava o que seria, mas a gente sabe o que, às vezes não sabe como, né? Exato. O que? Eu quero ser isso, mas como? Define no andar. Mas você precisa saber onde você quer chegar. Exatamente. O que a gente é isso, mas como chegar lá? Aí a gente precisa de uma orientação. E muito que o líder precisa fazer hoje, né? Então eu tive esse líder que falou assim, o quê? E Eu tinha quantos anos? aí eu já tinha uns 20 anos. Eu tinha uns 20 anos. Então, assim, consegui rapidamente encontrar e cruzar com uma pessoa um líder, que é líder até hoje, que causa inspiração até hoje em quem passa e quem convive. Isso é liderança. Você olhar assim e falar assim, esse cara aqui me abriu um olho. Esse cara me ajudou. Financeiramente. Eu acho que isso acabou trazendo valor. E hoje é o meu propósito, inclusive. De alguma forma, fazer com que as pessoas se conectem com um objetivo e com um sonho. E tentar, de alguma forma, ajudar. E aí eu construí isso. Construí isso através de ter alguém que conseguiu me mostrar como. Porque o que eu sabia. Sim, sim. Isso foi fundamental para minha carreira. E é isso que eu acredito. O líder precisa encontrar o como para quem sonha o quê. Sim. Basicamente Sim. isso.